Pai querido, te glorificamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por esta manhã única na tua presença, por essa verdade que virá da tua palavra, porque só a tua palavra, Senhor, é a nossa verdade, só ela nos condiciona e nos traz o discernimento, Senhor, daquilo que precisamos e necessitamos. Então, diante da tua presença aqui nós estamos, Senhor. Obrigado por esta manhã, por esse domingo, por esse dia 2 de abril de 2023, a qual o Senhor nos permite, Senhor, ouvir a tua voz, falar contigo, aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Tenha liberdade, Jesus. É o que nós oramos, Deus Pai, na presença do teu Filho amado, nosso Salvador, Jesus Cristo, e que o teu Santo Espírito nos oriente. É a aliança que o Senhor tem conosco, para nos ensinar a verdade e glorificar o nome do teu Filho amado. Obrigado mais uma vez. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Bom dia. Shalom. Tudo bem com vocês? Se assente. Em nome de Cristo Jesus, vocês que estão nos acompanhando, tenha liberdade também. Abra a tua Bíblia e vá lá para carta que Paulo escreveu, na verdade, a Timóteo. E o versículo é de número 11. Quando eu vi esta palavra, esta mensagem, falou ao meu coração, me alertou para algo, e eu gostaria de compartilhar isso contigo, todos vocês no dia de hoje. Mais um domingo, mais um dia de fôlego de vida, mais uma oportunidade, né? E a verdade é única. A nossa vida realmente é serva do reino? Ou ela está caminhando, ou a direção dela é para as coisas deste mundo? É para as habilidades deste mundo, para as vontades deste mundo, para as verdades deste mundo? Ou aonde nós temos a oportunidade de colocar as plantas dos nossos pés, nós estabelecemos mesmo o reino? Ou seja, Cristo Jesus é glorificado, exaltado, o reino é declarado, as pessoas saem de lá pensando, imaginando, autoavaliando com as palavras que nós temos declarado, ou é mais um simples dia, onde se passa, onde nada acontece, aonde não é semeado a semente do reino? Nós temos que começar a autoavaliar, mas não na natureza humana, tá? Na presença do Espírito Santo. Então, Timóteo recebe essas palavras do apóstolo Paulo, do versículo 11 em diante, em primeira carta a Timóteo. Diz o seguinte: esse verdadeiro ensinamento é o evangelho glorioso do nosso bendito quê? Deus, de quem eu sou o quê? Mensageiro. Sou muito grato a Cristo Jesus, nosso Senhor, por ter me escolhido para ser um de seus o quê? Mensageiros. E por ter me dado força para ser fiel a Ele. Embora eu costumasse zombar do nome de Cristo, persegui o seu povo, causando-lhe todo o mal
que podia. Mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu não sabia o que estava fazendo, pois naquele tempo ainda não conhecia a Cristo. Como nosso Senhor foi bom, pois me mostrou como confiar nele e obter a plenitude do amor de Cristo Jesus. Esta afirmação é verdadeira. E como eu anseio que todo mundo conheça isto, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o maior de todos. Mas Deus teve misericórdia de mim, de tal maneira que Cristo Jesus pôde usar-me como exemplo para mostrar a todos como Ele é paciente, até mesmo com o pior dos pecadores, a fim de que os outros compreendam que eles também podem crer e ter a vida eterna. Eita glória! Ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, a Ele sejam dadas a honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo começa a carta dele para Timóteo dizendo, nos primeiros versículos, o quanto ele era um pecador, o pior de todos os pecadores. Afligiu o corpo, perseguiu a igreja, maltratou as pessoas, com acusações, com palavras, com planos. Olha que coisa interessante. Paulo olha para o seu passado, não para ficar parado no seu passado, mas ele olha para o seu passado para justamente compreender a grandeza da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Quem ele era, o que ele fazia, e o que ele se tornou, e da onde ele foi tirado. O passado só nos serve para isso, para podermos reconhecer o quanto somos pecadores, e mesmo assim o Senhor nos amou. Quando a gente olha para as atitudes de Paulo, antes de conhecer Jesus Cristo, e a Escritura Sagrada diz que, quando ele teve um encontro, um contato com Jesus Cristo, um encontro com o Senhor Jesus, a iniquidade dele era tão grande que os olhos criaram escamas, como se fossem escamas. Cegou-se na hora, por causa da sua iniquidade, por causa da dureza do seu coração. Ele não conseguia compreender este evangelho que hoje ele anuncia, que é o evangelho glorioso e bendito da salvação, o verdadeiro evangelho, a verdadeira boas novas. E aí pode ter certeza que Paulo, em muitos dos seus argumentos, julgavam as pessoas. Pode ter certeza que em muitas das tuas reuniões, argumentou de tal forma, de tanto convencimento, que convenceu a todos, de tanta firmeza e afirmação, que convenceu a todos. Quando ele teve o encontro com Cristo Jesus, como é relatado em Atos dos Apóstolos, ele tinha cartas no bolso, para perseguir a igreja, perseguir os escolhidos, perseguir aqueles que estavam vivendo este evangelho, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho faz eu e você, como fez Paulo, reconhecer a nossa miséria, a nossa podridão, a nossa pequenez, a nossa insignificância. Não temos valor nenhum, entenda isso. Não podemos acrescentar nada para o reino, não podemos dar nenhuma opinião para Cristo.
Que valor Ele pôde ver em nós para morrer na cruz? Que condição a gente está ou estava vivendo antes de conhecê-lo, para que Ele pudesse nos amar? Qual é a posição que eu posso oferecer para o reino? O apóstolo Paulo, ele pega toda essa posição, ele pega tudo isso e considera como esterco, para não dizer outro nome, considera como nada, tudo que ele tinha. Porque ele sabia e reconhecia que tudo que ele construiu foi debaixo de pecado. Entenda isso. Tudo que a gente pode construir só vai nos prejudicar e nos contaminar. Entenda isso. Se podemos ser ou fazer algo, é em Cristo Jesus. Não tem outro nome. Se temos algum plano, esse Deus já nos revelou que possamos viver Ele. E Paulo reconhece isso. É interessante que Paulo começa a ensinar Timóteo, entrega uma carta para Timóteo, como ensinamento de como ter uma vida cristã, não falando para ele de posição, de condição. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já deixou muito claro para nós, através dos ensinamentos que Ele deu para os discípulos e que serve para nós. Quer ser grande? Seja pequeno. Quer ser servido? Seja servo. Quer ser o primeiro? Seja o último. E Ele diz para os seus discípulos: faça que nem eu. Como eu lavei o pé de vocês, lave o pé dos outros também. Como eu servi vocês, sirva os outros também. Como eu amei vocês, ame os outros também. O problema é que a gente vai criando uma casta, e essa casta é maligna, de que somos importantes, de que somos especiais, de que somos de muito valor e muito grande. Espera aí. Podemos até ser isso, mas se estiver em Cristo Jesus. Somos valiosos sim por Pai? Somos, mas em Cristo Jesus. Somos preciosos? Somos, mas em Cristo Jesus. Qual é a estrutura que nós estamos construindo para a nossa vida? As práticas diárias glorificam esse Senhor? Vivemos esse verdadeiro evangelho? Você realmente, eu e você, somos gratos a Cristo Jesus por ter nos escolhido? E o apóstolo Paulo ainda diz: olha, eu sou grato a Cristo Jesus, além dele ter me escolhido, é Ele que me dá força para ser fiel a Ele. Até a minha fidelidade com Cristo Jesus tem que vir dEle. Não é por méritos. Tem que vir dEle. Eu entendo aqui que Paulo está dizendo: olha, se eu olhar para o meu passado e não condicionar Cristo Jesus como minha força, porque Ele me amou, eu sou mais que vencedor, eu pereço. Eu vou me tornar pecador de novo. Eu vou cometer os mesmos atos lá atrás. Eu não vou ficar livre das coisas do mundo, da carnalidade, da natureza humana. Ai, ai, ai. Oh, glória a Deus. E quais são essas naturezas humanas? E aí o apóstolo Paulo fala um pouquinho dela, lá no versículo de número
10. Eu vou começar a parte B do versículo 9. São para os pecadores que odeiam a Deus, que têm um coração que rebeldes. Do que Paulo estava falando aqui? O 8 diz o seguinte: sabemos que as leis são boas, quando utilizadas de acordo com as intenções, o quê? Divinas. Até nisso a gente tem que tomar cuidado, para não pegar a palavra do Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, e usar para o nosso interesse. São para as intenções o quê? Divinas. São para o reino. E ele continua dizendo: mas não foram feitas para nós, a quem Deus o quê? Salvou. Para os justos. São para o quê? Os pecadores que odeiam a quem? A Deus. Que tem o coração o quê, igreja? Rebelde. Essa é a natureza humana, tá? Que praguejam e blasfemam, que matam seus pais e suas mães, e que cometem o quê? Homicídios. Para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os raptores, os mentirosos e todos os outros que fazem coisas que se opõem ao verdadeiro quê? Ensinamento, a sã doutrina. A sã doutrina. Esse verdadeiro ensinamento é o evangelho glorioso do nosso bendito que? Deus, de quem eu sou o quê? Mensageiro. E Paulo está dizendo: eu sou grato a isso. Porque até para que eu fique em pé e tenha força de ser fiel, é Cristo que me dá essa condição. E Paulo toca num assunto aqui interessante. Ele diz que as palavras, as leis, os mandamentos do Senhor têm que ser praticadas segundo as intenções o quê? Divinas. De acordo com as intenções o quê, igreja? Divina. Amém? Deus julgou? Deus julgou, igreja? Deus odiou? Deus mexericou? Deus mentiu? Então cuidado. Cuidado para pegar a palavra de Deus e começar a falar do próximo. Cuidado para pegar a palavra de Deus e desferir o ódio. Cuidado para condenar alguém. Quem sou eu para condenar alguém? Um pecador como eu? Que não, se não fosse essa verdade, essa misericórdia, não poderia estar aqui hoje. O diabo já tinha ceifado, já tinha destruído, matado e roubado. E quantos homens e mulheres que um dia conheceram essa verdade, hoje estão escravos do demônio. E colocando culpa nas pessoas. Não, igreja. Temos que tomar cuidado. Se estamos de pé, é porque é Cristo Jesus que nos mantém. Porque se não for Ele, já estávamos todo rebentados. Só temos fidelidade a Cristo Jesus é porque Ele nos dá a condição de ter fidelidade. E quem Ele usa para isso? O Espírito Santo. Até a minha fidelidade não vem de mim, vem do Espírito do Senhor, que me fortalece, que me repreende, que me castiga, que me exorta. Até a minha fidelidade não vem de mim. Não sou digno de nada. Aleluia. E ele continua dizendo. Ele mesmo disse: é porque eu não conhecia Cristo Jesus, eu perseguia as pessoas. Ele diz aqui, no finalzinho do 13, mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu não sabia o que estava fazendo. Pois naquele tempo ainda não conhecia quem? A Cristo. Mas a partir do momento que ele conheceu, tudo mudou. Ele em todo momento, ele reconhece
ele reconhece que sem Jesus Cristo, sem Cristo Jesus na vida dele, nada poderia estar acontecendo. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que o Evangelho é tão simples, e dizer que seguir Jesus Cristo é tão fácil. É que a gente ainda não compreendeu a essência desta verdade, a plenitude desta verdade, o completo desta verdade. É simples. Como aqui? Paulo reconhece a simplicidade através dessas palavras, reconhecendo que era o maior dos pecadores, o maior de todos os pecadores, reconhecendo que ele só estava firme, e reconhecendo que ele só era fiel a Cristo Jesus, porque o próprio Cristo Jesus o dava condição a isso. Se a gente entender isso, a nossa vida espiritual muda. A gente para com paradigmas, a gente para com religiosidade, tem tantas coisas mentirosas no nosso meio. O Evangelho é simples, e eu vou provar isso para você, e eu provo isso através da vida de João Batista. João Batista não se preocupou com o final dele. João Batista não se preocupou com as ações e atitudes das pessoas. João Batista não se preocupou com o estado final dele. Ele se preocupou em diminuir cada vez mais e Cristo crescer. Esse é o Evangelho. O Evangelho é simples. Quanto mais eu diminuo, mais ele cresce. Ou seja, quanto mais eu permito Jesus Cristo aparecer, melhor será. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Permita Jesus Cristo aparecer, Timóteo. Que tudo que você faça, faça para Ele e no nome dEle. Que todas as suas palavras e ações sejam para Ele e para o nome dEle. João Batista não teve dificuldade de viver o Evangelho. João Batista não teve dificuldade de viver o reino de Deus aqui nessa terra. Porque ele tinha essa verdade, essa plenitude, e ele vivia. O Evangelho é simples de viver. Só basta você aceitá-lo. E porque ele sabia que ele tinha que diminuir, Jesus Cristo crescer, nenhuma ação, nenhuma palavra, nenhuma atitude, nem o final dele machucou, balanceou, entristeceu ou fez ele desistir. Porque o que era importante para João Batista era a vida eterna com o Senhor dele. Esse é o nosso problema. A gente quer encontrar, vasculhar, deixa eu ver aqui algo especial para a minha vida. Já teve, já tem, já está escrito. Só viva. Larga de ser rebelde. Está escrito aqui, ó. Paulo diz, ó, a lei, os mandamentos de Deus são para os rebeldes. A palavra de Deus não condena os justos. Entendeu? A palavra de Deus não impede os justos. Não machuca os justos. Não maltrata os justos. Porque a lei e os mandamentos são para os pecadores. O julgamento e o juízo final são para aqueles que viraram as costas para essa verdade. O dia mais terrível são para aqueles que conhecem ou conheceram Cristo Jesus, mas hoje estão numa vida voltada para esse mundo. Fazem isso que o apóstolo Paulo disse aqui, ó. São pessoas rebeldes, são pessoas que praguejam o dia todo, que vivem blasfemando, que matam, que são homicidas, matam pais e mães.
Não brinque com a verdade, não brinque com a verdade do Evangelho. Vamos despertar. Então João Batista entendeu isso. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Está aqui, ó. Os que praticam imoralidade sexual. Os homens homossexuais. Está aqui, ó. Está escrito. Para os raptores. E aqui é interessante, raptores são quem? Aqueles que mantêm alguém em cativeiro. Não é verdade? Tem pessoas que mantêm as outras pessoas em cativeiro mental. Juízo, homem e mulher de Deus. Cuidado com essa prisão. Cuidado em ser raptores mentais de pessoas. Isso aqui é eu que estou dizendo. Cuidado. Foi para a liberdade que Cristo o quê? Nos libertou. Mas que liberdade é essa? Justamente desta religiosidade. Dessas mentiras carnais. As pessoas estão misturando a natureza carnal com a vida espiritual. Aonde? Se o próprio Cristo Jesus diz, eu tenho que ir agora porque o príncipe deste mundo está chegando e eu não tenho nada com ele. Jesus Cristo está dizendo, a minha vida espiritual não tem nada a ver com a minha vida, com a vida natural deste mundo. E tem pessoas conduzindo a tua vida espiritual misturada com a natural, com a carnal. Os mentirosos e todos os outros que fazem coisas que se opõem ao verdadeiro ensinamento. Quem julga está se levantando contra o verdadeiro ensinamento. Quem pragueja está se levantando contra o verdadeiro ensinamento. Quem guarda ódio e mágoa está se levantando contra o verdadeiro ensinamento. Porque a palavra do Senhor é para nos perdoar 70 vezes 7. Quem fica com mexerica e fofoca e gritaria está se levantando contra o verdadeiro ensinamento. Quem oprime as pessoas está se levantando contra o verdadeiro ensinamento. Para de ter estrutura que oprime as pessoas. Vai se converter. Como disse João Batista, raça de víbora. João Batista vivia a verdade. Ele não deixou de falar a verdade. Ele denunciou o rei. Ele denunciou. E ele ficou nervoso. João Batista não estava preocupado se o final dele seria a cabeça decapitada. Porque para ele, as condições da natureza humana não tinham nenhum valor. E por isso que tudo que ele viveu não fez ele sofrer. Ele continuava ensinando na prisão. João, o apóstolo João, escreve Apocalipse na prisão. Paulo escreve todas as suas cartas aonde? Na prisão. Porque eles estavam livres em Cristo Jesus. Não era a condição que eles viviam, era para quem eles viviam e a quem eles serviam. Foram pessoas que deixaram história, legado, que construíram um alicerce de vida para levar as outras pessoas a aceitarem e quererem e se entregarem a Cristo Jesus. Vem cá, o que nós estamos construindo vai fazer os nossos descendentes fazerem isso?
vai fazer as pessoas olharem e quererem esse Cristo Jesus. E aí, para nós encerrarmos, diz o seguinte, Paulo a Timóteo: agora, Timóteo, meu filho, esta é a minha instrução a você, de acordo com as profecias já proferidas a seu respeito. Seja um bom combatente o quê? Nas batalhas de quem? Do Senhor. O interessante, sabe que quando eu lembro de alguns homens e mulheres de Deus, eu lembro que eles nunca se defendiam, né? Porque a luta deles, a batalha deles, não era para se defender. Era para falar de quem? Do Senhor. Eles defendiam a quem? Jesus Cristo. Vamos continuar. Mantenha-se firme na sua fé. E conserve sempre a consciência, o que é, igreja? Limpa. A consciência, o que é? Limpa. A consciência, o que é? Limpa. Fazendo aquilo que você sabe, que está o quê? Certo. Porque alguns desobedeceram o quê? A consciência. Porque alguns desobedeceram o quê? A consciência limpa. Entendeu? Na fé, mantém a consciência o quê? Limpa. Sabe o que é certo e pratica. Por isso que Paulo denuncia aqui, ó, a imoralidade sexual, o homossexualismo, a blasfêmia, a briga, a contenda. Porque a consciência está suja. A natureza humana dominou. Mantenha a consciência limpa. Ou seja, Timóteo, você conhece a palavra de Deus. E aquilo que você conhece do verdadeiro ensinamento do Evangelho, coloque em prática. Não contamine a sua consciência. Por quê? Porque alguns desobedeceram a consciência. Tem pessoas no pecado e achando que está certo. Louvam a Deus, adoram a Deus do jeito deles, cantam hinos, ficam o dia inteiro com louvor na casa, no fone de ouvido, mas dele prostituição, dele ódio, dele mágoa, dele mentira, dele tudo que é sujo para a consciência. Fica com 4, 5 mulheres, 6 homens, é uma festa, oh glória, é uma festa. E depois, chora, mas não larga, não abandona o osso, porque aquele osso satisfaz, não abandona aquela condição, porque aquela condição faz ser grande. Tem hora que entra no chuveiro e chora debaixo do chuveiro, mas sai de casa, vai para a mesma prática, some, sai de Instagram, sai de Facebook, em vez de usar essas ferramentas para o reino. Se não tem condições de usar essas ferramentas para o reino, não tenha nem celular, que é melhor para você. E aí está lá. Não, agora eu vou dar um tempo, vou fazer jejum. Tem que fazer jejum da tua carne, não dessas coisas. Eu vou fazer jejum de certo tipo de refrigerante, eu vou fazer jejum de certo tipo de bebida, eu vou fazer jejum de certo tipo de comida, eu vou fazer jejum de certo tipo de tecnologia. Eu e você tem que fazer jejum é da nossa carne, matar ela. Essas coisas nos contaminam porque a nossa consciência, a nossa mente está suja. E não adianta se esconder. Eu posso me esconder dos homens, dos seres humanos, mas daquele que tudo vê, não.
Daquele que conhece até o antes do meu falar, até o antes do meu deitar, até o antes do meu levantar, esquece. Ele me conhece até antes do ventre da minha mãe, então não tem como esconder dele. Está assim porque a tua consciência está suja. Estou assim porque a minha consciência está suja. Se a minha consciência estivesse limpa, eu saberia que eu só consigo ser fiel a Cristo porque Ele me permite ser fiel. Então, se vem dEle, eu me aproximarei cada vez mais dEle. Por isso que Paulo denota que a condição dele era o mais dos pecadores. O maior de todos os pecadores. Por quê? Porque ele se aproximava cada vez mais de Cristo. Aquele que se aproxima cada vez mais de Cristo, reconhece quem é. Reconhece o seu estado. Porque quanto mais a gente nos aproximamos da luz, mais as nossas trevas se dissipam. E aí, para encerrar, para orarmos, porque alguns desobedeceram à consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam, que estavam o quê? Errado. E por isso perderam a fé em Cristo. Entendeu? Consciência suja. Mesmo sabendo que está errado, está fazendo. Por isso que muitas vezes muitos estão na igreja e não conseguem praticar a palavra. Porque já perderam a fé em Jesus Cristo. A consciência está suja e aí começa a ponderar e apontar pessoas e culpar circunstâncias e situações na vida. Ah, eu não cresço porque fulano me persegue. Eu não cresço porque todo mundo se levanta contra mim. É que Deus tem algo muito grande para mim. Vamos parar de se iludir? Vamos ter a consciência limpa e só Cristo Jesus pode nos dar isso? Só o verdadeiro evangelho? Perderam a fé em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé nessa terra? E por que não vai encontrar fé? Por causa da consciência suja. Sabe que está errado e está praticando. Sabe que a palavra condena e está se lambuzando. Sabe que não pode, porque a Escritura Sagrada já denunciou, mas se lambuza igual um sorvete. Tomando um sorvete. Está tudo errado. E aí o mais sério acontece agora. Hermineu e Alexandre são dois exemplos disso. Tive que entregá-los a Satanás para serem castigados, para aprenderem a não blasfemar mais. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Tem gente que já está assim. O inimigo já rodeou, já amarrou. Satanás já escravizou. E agora? Como é que sai sem fé em Cristo Jesus? Limpando a consciência, aceitando o verdadeiro evangelho, que diz para mim você não ter certos tipos de prática, que diz que o vinho é zombador, né? Escarnecedor, e a bebida forte zombadora. Está escrito. Aquela mãe disse para o filho, olha, cuida, não beba vinho. Né? Porque a maioria dos reis que tomaram decisões erradas se escarneceram com essa bebida. Está escrito ou não está? Está ou não está em Provérbios? Vai lá nos últimos capítulos de Provérbios. E vamos que vamos, né? Isso não tem nada a ver não, vamos que vamos. Larga de ser careta.
Será que João Batista e Paulo e Timóteo não escutavam isso? Será que Mordecai não escutava isso? A gente tinha que olhar um pouco para o testemunho de Mordecai, sabia? Não estava preocupado com as autoridades. Ele não dobrava o joelho dele às autoridades do mundo, humanas. Porque tinha um decreto pela autoridade dizendo que todos, quando ele passasse, se eu não me engano, Ramã, passasse, todos tinham que dobrar o joelho. Era ou não era? Curvar a cabeça. Era ou não era? E Mordecai falava negativo. Eu só faço isso a Deus. Como Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Não vou comer dessa comida do rei porque me impede de ter uma consciência limpa diante de Deus. Mordecai não se dobrou diante daquele edito da autoridade para ter uma consciência limpa diante de quem? De Deus. São esses detalhezinhos que destroem a nossa consciência limpa. Porque são coisinhas pequenas que vão entrando, coisinhas pequenas que vão entrando, coisinhas pequenas que começam a fazer parte da nossa vida. Ah, isso não dá nada, isso não vai dar nada, isso não dá nada, isso não dá nada, isso não dá nada. Perde a fé, acabou. Porque o único que pode nos salvar é Cristo Jesus, mediante a fé. Perdeu a fé, perdeu a salvação. Será que não percebe? Temos que deixar de ser tolos. Vamos orar. E que o Espírito Santo continue nos orientando acerca dessa verdade. Que Ele nos corrija. Que seja uma espada de dois gumes. Pá! Até a medula para nos acordar, despertar. Estamos dormindo. Mas é mais fácil praticar regras de homens, né? A gente adapta mais às regras de homens. Por quê? Porque somos seres humanos. A nossa natureza é o quê? Humana. Então, tudo que o homem faz para seu benefício. Faz para sua condição. Entendeu? Ou não? Então... Mas eu citei duas pessoas aqui que não olharam para isso. Não deixaram de honrar as autoridades. Deixaram? Quando o rei precisou de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles desonraram o rei? Eles não honraram o rei? Honraram ou não honraram? Sim ou não? Trabalharam ou não trabalharam para o reino? Fez ou não fez o reino ser próspero? Sim ou não? José do Egito. Está aí, José do Egito. Não desonrou Deus. Manteve a consciência limpa. É o que Paulo diz para Timóteo. Olha para as suas profecias. Olha para as profecias que já foram declaradas a teu favor. Viva elas! Foi o que José do Egito fez, foi o que Daniel fez, foi o que Mordecai e Mardoqueu fez. Olhava para a palavra, para o verdadeiro aqui, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, para o verdadeiro ensino do Evangelho. Olhava para a verdadeira palavra. Não tinha religiosidade, doutrina, ensinamento de homens, vontades humanas. Tinha a verdadeira palavra. E a verdadeira palavra para eles é que os joelhos deles não podiam se prostrar diante de outro Deus. Ah, mas como que eu vou ganhar fulano? Falando a verdade. Tendo uma vida de sã consciência
de consciência limpa através do verdadeiro evangelho. Porque quem faz a obra não é você. Hoje a gente aprendeu que até para estar firmes, em pé, é Cristo que nos dá essa condição. Só somos alguma coisa se estivermos nele. E cada vez mais que nos aproximarmos dele, cada vez mais reconheceremos quem somos. Nada. Nada. João Batista dizia: não, eu não sou ninguém. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés, nem calçar os pés, nem cuidar das sandálias dos pés desse meu Senhor. Ah, mas você não é... Não, eu não sou ninguém. Eu sou alguém que está clamando em um deserto. Eu sou alguém que está dizendo: olha, convertam-se, arrependam-se, volte-se para Deus. Porque o amor dele nos alcançou, ele enviou nos amou de tal maneira que entregou o teu filho. Eu diminua e ele cresça. Isso é pessoa que tem consciência que está próximo da luz, que quer a perfeição de Cristo. Pai querido, oramos neste momento e te louvamos, te agradecemos, sabe por quê? Porque aqui está muito claro. Aqui está muito claro, Senhor. Está aqui, ó. Consciência limpa. Só a tua palavra, o teu evangelho pode fazer isso. Está muito claro, Senhor. Infelizmente, o coração endurece por causa da nossa própria rebeldia. Começamos a praguejar, a cometer atos que opõem ao seu verdadeiro ensinamento, Senhor. Está escrito aqui, ó. As leis do Senhor, os mandamentos do Senhor são bons quando é utilizado de acordo com as intenções divinas. Quando são utilizadas na pureza da tua intenção, Deus. E a intenção divina do Senhor é de salvar. A intenção divina do Senhor é de libertar, é de curar, é de nos purificar, é de nos dar a oportunidade de ter o nome escrito no livro da vida e viver nas moradas celestiais. Precisamos limpar a nossa consciência. E só tem uma maneira de fazer isso: viver o verdadeiro ensinamento do Evangelho. E olhar para as palavras de promessa que o Senhor tem para nós. Ele voltará para buscar a sua igreja. E se eu não for membro e não fazer parte do corpo dele, não estarei na noiva, e o noivo não vai me conhecer. Porque a verdadeira ovelha conhece a voz do seu pastor e o segue. Assim é Cristo Jesus. Ele nos ensinou a verdade. Temos que segui-lo. Seguir o verdadeiro evangelho, a palavra, porque Cristo Jesus, como disse João no seu evangelho, era o verbo, a palavra, habitou no meio de nós como ser humano, veio em forma humana, o Filho de Deus, o unigênito do Pai,
Assim é Cristo Jesus. Oh, aleluia.